Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. São dois versículos bíblicos que nós iremos ler. O primeiro está em Provérbios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 23. E depois leremos em Filipenses. Filipenses também, capítulo 4. Provérbios 4, versículo 23. Provérbios 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora, Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Uma das maiores necessidades que nós temos nos dias atuais é exatamente paz. Quando nós olhamos o contexto mundial, nós precisamos de paz no mundo. Alguns dados, algumas informações bem rápidas que são facilmente achadas na internet nos mostram o quanto o mundo precisa de paz. No site da BBC, nós sabemos que hoje temos conflitos armados em Burkina Faso, Somália, Sudão, Iêmen, Mianmar, Nigéria, Síria, a guerra entre Rússia e Ucrânia já há 2 anos, com mais de 200 mil mortos. Recentemente, Israel e Hamas com mais de 30 mil mortos. E, nesse final de semana, tivemos aí um ataque em resposta ao ataque da embaixada do Irã na Síria, o ataque agora do Irã contra Israel, e o mundo está sobressaltado a respeito do que vai acontecer. Ou seja, o mundo está violento e o mundo precisa de paz. Mas não é só o mundo que está violento, não é só o mundo que precisa de paz. O Brasil também precisa de paz. Se você procurar o Atlas da Violência, do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas no Brasil, os últimos dados são de 2021, nós tivemos em 2021, quase 48 mil homicídios, 35 mil mortes no trânsito, e quase 15.500 suicídios. Ou seja, num ano, quase 100 mil mortos. Um ano de guerra entre Rússia e Ucrânia. O Brasil precisa de paz. O mundo precisa de paz. O Brasil precisa de paz. Mas, se nós afunilarmos mais um pouco, o ser humano também ele precisa de paz. Quando nós observamos dados da Organização Mundial de Saúde, de 2023, o Brasil é o país com a maior prevalência, maior percentual de ansiedade. Cerca de quase 14% da população trata depressão. E 68% alto nível de ansiedade. E certamente, questões econômicas, questões familiares, violências e outras coisas mais contribuem para tudo isso. E mostra que o ser humano, ele precisa de paz. O mundo precisa de paz. O Brasil precisa de paz. E nós, individualmente, cada pessoa também precisa
de paz. E a carta que nós lemos, a carta de Paulo aos Filipenses, e eu quero, a partir daquele versículo de Provérbios, de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, e a pergunta é, como que nós podemos guardar o nosso coração? E Paulo aos Filipenses diz, a paz de Deus guardará o nosso coração. Como que nós podemos entender e aplicar isso na nossa vida? Como que nós podemos alcançar essa paz interna, essa paz individual, de tal modo que ela transborde para as pessoas que estão à nossa volta, criando assim uma, não só cultura de paz, mas comportamento e uma sociedade pacífica. Afinal, Jesus Cristo, ele é chamado de o príncipe da paz, e Deus, ele promete para nós um reino de paz. Mas por onde essa paz começa? Quando olhamos para a carta aos Filipenses, vamos lembrar um pouco quando essa igreja ela foi organizada. Se você pegar em Atos capítulo 16, Paulo ele está em Troade, e ele tem uma visão onde um homem aparece a ele e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele vai em direção à Macedônia, uma região ali perto da Grécia, hoje nós temos o país, a Macedônia, e a primeira cidade em que ele passa é Filipos. Filipos era uma colônia romana, era uma colônia militarizada, era uma colônia com a presença de soldados, com a presença ali de tropas, era uma colônia que era fortemente guardada, era uma colônia militarizada, e ele escreve para essa colônia militarizada, essa colônia que era uma colônia romana a respeito exatamente da paz, a paz que a guerra, a paz que a força não pode alcançar. E Lídia é a primeira convertida ali, era uma vendedora de púrpura, a igreja começa na casa dela. É naquela cidade que Paulo e Silas são açoitados, e à meia-noite eles cantavam na prisão, e ali o carcereiro, ele é convertido pelo Senhor, ele e a sua família, e assim começa a igreja. E é uma igreja humilde, é uma igreja pequena, mas é uma igreja amorosa, com quem o apóstolo Paulo, ele tem uma relação muito íntima, muito próxima, muito afetiva. E Paulo está agora no final do seu ministério, ele está preso em Roma, e ele escreve aquilo que nós chamamos de as cartas da prisão. E a carta aos Filipenses é uma dessas cartas da prisão. E ele escreve por alguns motivos, um deles era animar a igreja, era incentivar a igreja e dizer, olha, não é porque eu estou preso que as coisas deram errada, pelo contrário, isso está nos propósitos de Deus, e isso tem contribuído para a pregação do Evangelho, para que ele chegue onde eu em liberdade ele não chegaria, que seria a casa de César, seria ao pretório, seria aos soldados que aqui comigo estão. Ele fala sobre alegria no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Ele fala sobre a humildade, fala do exemplo de Cristo, ele fala sobre a cooperação, sobre a concórdia, mas ele fala de paz. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com os irmãos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E fiquem com as suas Bíblias abertas em Filipenses, que nós veremos alguns versículos rapidamente, explorando um pouco essa paz. Mas a primeira afirmação que eu quero fazer, que este versículo que diz, a paz de Deus que excede todo entendimento, não é uma premissa, ela é uma consequência. O que significa isso? Nós fazemos as nossas versões protestantes conservadoras do mundo pentecostal. Por exemplo, no mundo, nossos irmãos pentecostal diz assim, Deus me falou, o Espírito Santo me revelou. E aí você convence alguém que se tem que fazer alguma coisa. O presbiteriano não, o presbiteriano ele diz assim, Deus me deu paz no coração para fazer isso. E aí você convence qualquer pessoa à sua volta, porque você está tendo uma paz. Você está usando uma paz como premissa. No caso aqui, a paz é consequência. Porque ele vai dizer, e a paz de Deus irá acontecer assim, assim e assim. E a gente volta um pouco mais sobre essa diferença. Mas como fazer para que essa paz de Deus, que excede todo modo de pensar, que excede todo entendimento, ou seja, excede as circunstâncias, excede aquilo que o ser humano é capaz de construir, guarde o nosso coração
e guarde a nossa mente. Veja, coração e mente. Primeira coisa, nós temos que ter uma perspectiva correta da história que nós estamos vivendo. E às vezes, olhamos tanto para o momento presente, que esquecemos de olhar que há uma perspectiva, que há um futuro, que existe um objetivo, que existe um alvo para onde nós caminhamos. Veja no capítulo 1, versículo 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Paulo, ele fala, há um dia, o dia de Cristo. Versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Capítulo 1, versículo 22, Paulo lhe diz, versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo ele pensa num final que é muito mais valioso do que o tempo presente. Versículo 23, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Capítulo 2, versículo 16, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo. Capítulo 3, versículo 14, prossigo para o alvo. Capítulo 3, versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então veja, irmãos, Paulo aqui ele está escrevendo aos filipenses, ele estando numa situação difícil, ele estando numa situação de prisão. Cada membro ali da igreja de Filipos vivia a sua situação, ou boa ou ruim, mas vivia a situação. Mas o que ele está chamando a atenção é que há um dia, o dia de Cristo, o dia em que nos encontraremos com o Senhor, um dia em que será superior ao momento em que nós estamos vivendo. E quando nós temos essa perspectiva correta da história, qual é a consequência disso? Nós temos um maior desapego ao que nós vivemos. Não que as coisas não sejam importantes, o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa carreira, a nossa família, as nossas próprias atividades aqui na igreja, mas sabemos que essas coisas elas passarão, porque há algo maior que nos aguarda. O nosso fardo, a nossa preocupação, a nossa tensão com aquilo que está acontecendo hoje e agora, haverá um final. Inclusive, todas essas guerras que eu mencionei no momento, no início aqui. Mas há um outro aspecto também que é importante para termos essa paz de Deus que excede todo o entendimento, que é exatamente ter a centralidade de Cristo na nossa vida e o modelo de Cristo na nossa vida. A centralidade e modelo de Cristo na nossa vida. Quando Paulo ele diz, o viver é Cristo, 1:21, portanto para mim o viver é Cristo. O nosso padrão de vida é Cristo, inclusive as Escrituras à luz de Cristo, e não as Escrituras ao meu entendimento, mas sim à luz de Cristo. Viver do modo digno do Evangelho, capítulo 1, versículo 27 diz, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo. Porque hoje a palavra evangélico se tornou algo assim tão grande que dá para colocar muita coisa ali dentro. Pode significar tudo, inclusive nada. Por isso que Paulo ele diz, vivei o Evangelho de Cristo, conheçam a Cristo para viver o Evangelho de Cristo. Capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, ou o mesmo modo de pensar, como está em outra tradução. Capítulo 3, versículo 1, irmãos, alegrai-vos no Senhor, está falando aqui do Senhor Jesus Cristo, a nossa alegria está em Cristo. Capítulo 4, versículo 2, diz, portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria, sim, permanecei deste modo, firmes no Senhor.
E versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique, duas irmãs, que pensem concordemente no Senhor. Não significa que elas deveriam pensar de todas as formas, pensar sobre todas as coisas da mesma forma, mas sim que elas tinham que ter o pensamento igual ao pensamento de Cristo e pensar as mesmas coisas no Senhor. Apesar de sermos diferentes, termos gostos diferentes, termos preferências pessoais diferentes, só haverá concórdia se pensarmos a mesma coisa no Senhor. Capítulo 3, versículo 10, vai falar exatamente sobre conhecer a Cristo. E quando nós olhamos, capítulo 3, versículo 21, vai falar sobre, capítulo 20, sobre aguardar o Salvador e aguardar o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que isso significa? Qual que é o nosso modelo? Qual que é a nossa referência? Onde que está a centralidade da nossa vida? Isso é importante, porque quando nós pensamos cristocentricamente, nós deixamos de ter esperança demasiada em soluções humanas. Vou dar alguns exemplos. Houve uma época em que o sistema econômico era um sistema econômico comunal, onde as pessoas elas viviam em aldeias, viviam na base daquilo que todo mundo plantava e caçava, elas partilhavam juntas. Tivemos um sistema econômico chamado feudalismo. Tivemos um sistema econômico chamado mercantilismo. Tivemos um sistema econômico, e ainda o tema chamado capitalismo. E temos em algumas experiências mal sucedidas de um sistema econômico chamado socialismo. Em alguns lugares a social-democracia. E aí sabe o que ocorre? Por conta desses sistemas econômicos, as pessoas se mataram. Países entraram em guerra. Pessoas se odiaram, porque elas achavam que aquele sistema econômico era a solução de todos os problemas, a redenção do mundo. Durante 1000 anos nós tivemos feudalismo. Nós temos capitalismo há 250 anos. O que virá depois? Nós não sabemos. Mas não importa, irmão, qualquer coisa que vier depois, seja em termos de sistema econômico, seja em termos de sistema educacional, seja proposta política, tudo isto será vão e tudo isso será falho se a nossa centralidade, o nosso modelo não for Cristo. As pessoas esperam um juiz, um presidente, um rei, um parlamento, um general, alguém que resolva todos os nossos problemas e dramas pessoais, mas nada disso será suficiente e nada disso poderá ocupar o nosso lugar de Cristo Jesus. Por isso que ele vai falar, nós aguardamos Cristo, devemos pensar como Cristo, devemos nos alegrar no Senhor, a nossa glória deve ser o Senhor. E uma das crises da igreja evangélica é porque ela é evangélica, mas será que é o evangelho de Cristo? Será que Cristo é esse grande centro da nossa vida, em torno do qual nós orbitamos, do qual nós andamos e buscamos? Quando Cristo é a nossa grande joia, o nosso grande tesouro, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o coração, porque eu não vou, com certeza, Cristo não vai me decepcionar, todos os outros aí vão decepcionar, todos, famílias, marido, mulher, filhos, pais, políticos, tudo, nós somos falhos, nós decepcionamos, mas Cristo não vai me decepcionar, e isso me dá paz no coração. Mas em terceiro lugar, algo que é importante, é redefinir o modo de pensar. Isso é algo que se fala bastante aí no meio corporativo, né, no meio empresarial. Reprogramar o modo de pensar, né, programação neurolinguística, mudar aí o mindset, né, pensar diferente, pensar fora da caixa. Tudo isso daí tem aos montes e
A bibliografia é extensa sobre isso daí. Mas vejamos aqui o que diz. Capítulo 1, versículo 9 diz: "E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção." Veja, Paulo ele olha para que o nosso amor aumente, o nosso amor uns para com os outros, mas que o nosso conhecimento e a percepção daquilo que está à nossa volta também cresça, para aprovardes as coisas excelentes. Sabe o que é isso? É depurar o paladar e o gosto espiritual. Vai ter uma palestra, né, sobre a nutrição para a glória de Deus, né? Podia até colocar aquele versículo: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Mas tem pessoas que têm o paladar mais refinado, né? Para o café, para a carne, para o vinho, para várias coisas, tem pessoas que têm um paladar refinado. Mas nós precisamos desenvolver esse paladar espiritual para saber aquilo que é excelente, aquilo que merece a nossa atenção, aquilo que merece a nossa energia, aquilo que devemos nos concentrar. Um pouco mais adiante, capítulo 2, versículo 2: "Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa." Não é simplesmente uma lavagem cerebral onde todos são iguais, cópia um do outro. Não, esse modo de pensar é pensar segundo a mente de Cristo Jesus. Como Cristo pensava, como Cristo agia. É isso que devemos buscar. Capítulo 2, versículo 5 vai dizer exatamente isso: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus." O modo de pensar de Cristo. Capítulo 3, versículo 19, vai dizer: "O destino deles," falando aqui daqueles que são inimigos da cruz de Cristo, "o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas." Poder, glória, sucesso, fama, riqueza, influência, só se preocupam com as coisas terrenas. Digam-me, um coração desse tem paz? Uma mente dessa tem paz? O texto diz que não. E no capítulo 4, versículo 8 diz: "Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento." Consequência, a gente passa a ser seletivo. Seletivo naquilo que nós conversamos, seletivo naquilo que nós consumimos, nas redes sociais, nos TikToks da vida, nos Instagrams, nos Faces, nas correntes de WhatsApp, com quem conversamos também. Paulo diz: "As más conversações corrompem os bons costumes." Naquilo que nós cultivamos, ou seja, o nosso modo de pensar. E quanta paz as pessoas têm perdido, porque o seu modo de pensar precisa ser totalmente reeducado. As pessoas vivem ansiosas, vivem com pressa, vivem como se tudo estivesse acabando hoje, e eu tenho que viver tudo intensamente hoje, porque o amanhã não haverá. Você não consegue mais escutar uma mensagem em velocidade 1, tem que ser em velocidade 2, porque não tem a 3 e a 4, e dá uma agonia escutar, né? Porque a voz da pessoa não é daquele jeito. Mas as pessoas, elas estão assim, elas estão desse jeito, elas não pensam mais, elas não ouvem, e pensam no que no outro está falando, e não pensam naquilo que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo. Então, quando você ouvir alguma coisa, pergunte: é verdadeiro? É respeitável? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Tem alguma virtude? Tem algum louvor? Se não, para que eu vou encher a minha mente de coisas que só vão tirar a paz?
do meu coração. E por fim, moderação. Moderação na vida. Capítulo 4, versículo 5 diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Esse aqui é um tipo de moderação, quando ele diz conhecida de todos os homens, é que a sua forma de ser é vista, é conhecível. Você é aquela pessoa que pode ser conhecida, lembrada e procurada pelo seu equilíbrio de fazer, de falar, de ver. E como que nós fazemos isso? Capítulo 2, versículo 3 e 4, vai falar um pouco sobre isso daí. 2, 3 e 4, não façais nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não buscar os seus próprios interesses. Capítulo 2, versículo 14, vai dizer: fazei tudo sem murmurações e sem contendas. Fazei tudo. Vá para a escola, estude, vá para o trabalho, faça as coisas de casa. Viva a vida, o dia a dia, sem murmurações e sem contendas, fazendo do local onde nós vivemos um verdadeiro palco de guerra. Capítulo 3, versículo 19, diz que as coisas terrenas, elas não são confiáveis. No capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Como diz aquele hino: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. E aí, depois dessa jornada, que parece simples, mas não é fácil, Paulo, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. E de tudo que se tem que guardar, guarde o vosso coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, por que as pessoas estão em guerra? Porque não têm permitido que a paz de Deus guarde os seus corações. E concluindo, irmãos, paz aqui não é uma premissa. Eu sinto paz e eu tomo a decisão que eu quero e justifico com uma pretensa paz. Quantas coisas nós tomamos decisões e achando que eram decisões acertadas e no final eram decisões que nos trouxeram consequências terríveis? Não. Paz aqui é consequência. Não é uma justificação subjetiva. Ela começa internamente e tem consequências externas. E creio que muitas desses conflitos e dessas guerras, elas acontecem porque internamente essas pessoas, elas não têm paz. Por isso, se temos que guardar a nossa mente e o nosso coração, comecemos a agir de tal forma para que seja a paz de Deus que guarde o nosso entendimento e o nosso coração em Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, o Senhor prometeu o Teu Filho, aquele que é o nosso conselheiro, é o nosso Deus forte, é o nosso príncipe da paz. O Senhor prometeu ao Pai que nos daria a paz, não como o mundo a dá, mas a paz que vem de Ti. E o Senhor também prometeu que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda nossa mente e o nosso coração. E, ó Deus, colocamos diante de Ti a nossa vida, que por vezes está aflita, ansiosa, que está, ó Pai, angustiada, porque nós não temos paz, tirando por vezes o nosso sono,
a nossa tranquilidade, quebrando os nossos relacionamentos. Também o país, ó Pai, rogamos pelo nosso país, que é um país violento, e nos acostumamos com a violência, onde cada ano, ó Pai, morre mais do que se estivéssemos em guerra, no trânsito, nos morros, nas comunidades, nas periferias, a violência dentro do lar, tanto tipo de violência, ó Pai. Senhor, traga paz ao nosso país, ó Pai. E o mundo, Senhor, em que vivemos, aqueles que estão nos campos de refugiados, aqueles que não dormem com seus filhos, ó Pai, abrigados debaixo de uma mesa, por não saber se o dia seguinte estarão vivos. Milhares de jovens que estão na frente de uma batalha, por guerras que eles mesmos não compraram, ó Pai, e não pediram, por nações que guerreiam, e muitas vezes motivado pela ganância, pelo poder, e por corações que não têm paz. Precisamos, ó Pai, de paz nesse mundo. E a Tua palavra nos ensina a orarmos, suplicando estas coisas, ó Pai. Sabemos que a paz final, derradeira, definitiva, se dará no dia de Cristo Jesus. Mas clamamos que esta paz que um dia teremos, já possa vislumbrar sobre nós, para que desejemos cada vez mais este reino de paz. Leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo da Tua proteção e da Tua guarda. Assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.